Ok, muito boa tarde aqui de Lisboa. Como sempre estamos juntos, muitas vezes em diferido. Sei que os meus colegas artistas têm o ótimo hábito de ver depois também, o que faz com que partilhem também a posteriori e isto viva por muito tempo pelas partilhas aí pelos grupos. Hoje trago ao Arte com Propósito. Este podcast está quase a chegar ao episódio 70. Vamos fazer uma festa online com a nossa Doris Calvert, que é uma especialista e dentro da arte representar e da neurociência. Ela vai explicar um bocadinho melhor ao longo desta conversa informal, tranquila, o que é que realmente é a paixão dela e qual é a missão dela de vida, etc. Muito bem-vinda, Doris. Obrigada, Cristina. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, é muito bacana esse bate-papo de intercâmbio entre Brasil e Portugal. Isso é muito incrível, né? O que a modernidade, a tecnologia proporciona para a gente, né? Tem esse lado que é muito bacana, né? Tem os probleminhas também, né? Mas tem esse lado que não somente a gente pode conversar em qualquer lugar do mundo, mas a gente pode transmitir o nosso conhecimento para o mundo, né? E isso é muito incrível. É nessa vibe que eu estou, de transmitir aquilo que eu estudei, que eu pesquisei, enfim, são muitos anos aí, e agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, estou bem feliz. Eu é que estou felicíssima por ter aqui no meu espaçozinho. Também tive aqui uma grande musicoterapeuta de outra zona não do Rio de Janeiro, também a partilhar coisas incríveis que hoje tenho a certeza, não percam, que a Doris vai partilhar com vocês. Mas como sabem, eu sou daquela pessoa com uma curiosidade infinita e a minha curiosidade parece ser banal, ou uma pergunta banal, mas para mim, dentro de mim, não é. As primeiras memórias em que a arte, neste caso de representar, nasce numa criança pequena, aquela ideia de já sentir que é outra pessoa e de inventar historinhas. Como é que isso aconteceu? Aconteceu, não aconteceu? Como é que foi o processo com a Doris? Olha, é muito legal lembrar dessas coisas assim, porque são memórias que eu nem tinha mais assim na minha mente. Eu fiquei pensando aqui, na verdade, assim, o meu despertar para a arte, ele não foi só no campo do teatro. Ele foi no campo das artes que demandam uma habilidade manual e também, posteriormente, o teatro. Mas a parte manual, eu acho que veio primeiro, porque quando eu era pequena, assim, a minha família tinha muita dificuldade. Depois o meu pai arrumou um emprego, se formou na Marinha Mercante e a gente começou a viajar muito com ele. Mas até ele ter esse trabalho na Marinha Mercante de comandante, tinha uma posição melhor, nossa vida começou a melhorar. Mas até então, eu lembro assim, meu primeiro contato com a arte foi com massinha de modelar no jardim de infância, na educação, né, básica, né, infantil. E minha mãe me contava que eu, de vez em quando, eu pegava aquelas massinhas e botava no bolso para levar para casa, porque em casa eu não tinha massinha. Eu não tinha brinquedo, não tinha muitas coisas. Então, para mim, aquilo assim era como se fosse uma coisa de sobrevivência. E eu brincava, eu não tenho essa lembrança, tá? Isso é minha mãe que me conta, porque eu devia ter meus 3 anos, 3, 4 anos, entendeu? E de fato, assim, eu passei pela minha infância toda desenhando muito, aprendi a costurar, modelar, é uma coisa assim que está em mim, eu gosto. E hoje eu faço bonecos. É algo que eu carrego comigo até hoje, que eu adaptei isso para o teatro, com o meu interesse do teatro. Então, hoje eu faço bonecos, trabalho com isso também. Agora, a questão da fantasia, de brincar, de representar, isso veio justamente nessas viagens de navio com meu pai, porque a gente embarcava em Santos, em São Paulo, a gente mora no Rio, né? Mas a gente pegava lá um ônibus, um avião até São Paulo, e aí a gente passava as férias inteiras, ou seja, mais de um mês, fazendo toda a costa do Brasil até a Amazônia. E aí, quando a gente chegava lá, já era a hora de voltar, porque tinha que ir para a escola. Aí a gente pegava um avião com minha mãe, eu e meu irmão, minha mãe, e a gente voltava e meu pai continuava o trabalho dele. Só que às vezes a gente passava 10 dias em alto mar.
Então, sem, né, ver terra, no mar. Então, o que minha mãe fazia? Ela comprava cadernos para a gente desenhar, muito material artístico para a gente se distrair. Não tinha internet, né? Não tinha celular, tinha tablet, tinha essas coisas. Mas eu não me satisfazia. E a gente ficava brincando pelo navio, e quantas vezes eu na borda de um navio, parece cena de Titanic, é bem isso, eu ficava lá na frente, observando os golfinhos, e imaginava, era aí que eu brincava, que estava fazendo uma viagem, e aí, enfim, a imaginação veio mesmo de preencher esse espaço ali, no meio de uma viagem, onde eu tinha liberdade total dentro daquele navio, a gente ficava para lá e para cá, a gente brincava muito no navio, mas era meu modo de ir além. Então eu inventava as minhas brincadeiras, como eu mesma era a personagem dentro de um navio, e dali eu acho que eu desenvolvi essa paixão assim, né, em contato com esse marzão, com o horizonte, né, porque assim, quando a gente está em alto mar, você não vê nada. A terra é totalmente redonda mesmo, porque é mar de todos os lados. Então, você tem a sensação de que, assim, ou é um confinamento, ou é a liberdade total. E eu me sentia assim, me sentia livre. E eu acho que a criação veio com esse sentimento, né? E aí, mas eu levei muito tempo para começar a fazer teatro. Eu, na escola, eu queria juntar os amigos para ficar brincando disso, para montar peça e tal, mas eu nunca tinha apoio, ninguém muito me dava muita bola, não. Eu só fui realmente começar a fazer teatro com 15 anos. E eu estudava numa escola que era tempo integral, e aí eu pedi para minha mãe para eu trocar de escola, porque eu queria fazer teatro, e o tempo inteiro dentro da escola eu não tinha como. E foi aí que tudo começou. Eu já tinha 15 anos quando eu comecei realmente a fazer meu primeiro curso de teatro. Porque minha mãe só investia na parte do desenho. Eu até fui chamada uma vez para participar quando eu tinha 9 anos. Participei da primeira Bienal de Desenho Infanto-Juvenil aqui no Brasil. A família, os professores ficaram todos doidos, assim. Foi muito legal. Mas eu me identifiquei mais com essa viagem, sabe? Tem muito essa associação da construção de um personagem como uma viagem, né? Então, liberdade total. Essa coisa dos bonecos, falas como nós cá usamos mais a palavra marionetas, não sei se vocês usam, fazer fantoches, também não sei se usam. Fantoche, marionete, sim. Isso implicava que tu utilizasses outros registros de voz e fizesses assim coisas assim com a voz, ou encarnavas mais como é que... Não, eu brincava também, eu e meu irmão, a gente pegava meia velha e saía desenhando na meia, né, para fazer bonequinhos assim. Eu fazia bonequinhos de Durepox, que é uma massa que não é artístico, né, mas você mistura duas massas, ela endurece. E aí eu fazia um monte de bolinha de gude, bonequinhos, colava um no outro. Eu sempre fiz isso, sempre fiz essas coisas. Então, argila, né? Minha mãe comprava muita argila, eu fazia essas coisas. Mas o boneco mesmo, assim, do jeito que eu trabalho hoje, isso veio muito depois. Eu fazia de pano, costurava na mão, quando era pequena. Mas, assim, de construir boneco, isso só veio muitos anos depois. Eu estava morando na França, e eu estava num momento muito difícil, assim, e eu comecei a fazer. Falei assim, quer saber, eu vou fazer bonecos, porque eu sei que isso faz eu organizar os meus pensamentos enquanto eu estou fazendo algo manual. Sempre tive essa né? Olha a neurociência a chegar, o funcionamento. Queres introduzir esse tema? Como é que saltas da ponte? Foi uma travessia ou foi um salto? Não, foi um salto total, porque eu fiz a faculdade de psicologia, né? E como eu falei, eu não sentia que eu tinha todas assim aquela ideia clara do que é ser ator, do que é interpretar um personagem. E nessa época eu estava no meu primeiro ano de tese na França.
onde eu tinha um projeto de tese sobre o poder transformador do teatro, mas a minha referência era mais na psicologia. Só que, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fiz uma terceira formação, que foi em odontologia. E quando eu voltei para a França, para fazer meu doutorado, eu já era dentista, a combinação com meu marido na época era, bom, eu vou fazer uma formação em odontologia, porque aí eu tento conseguir a equivalência do diploma para ter um emprego legal na França, entendeu? A ideia era essa. E aí fui, só que numa dessas aulas aí, era um curso sobre neurofisiologia da cabeça, né? Da cavidade oral, neurofisiologia. Então, a gente tinha aula de neuro, de anatomia, era bem legal, assim. Mas aí um dia o professor começou a falar de neurociência e comentou sobre aquele caso que o Antônio Damasio revisita, né, como é o nome do erro de Descartes, que é o caso do Phineas Gage, né, que mudou o comportamento a partir de um acidente que perfurou a base do crânio dele e tal. Eu achei aquilo tudo muito curioso. Eu já estava no meu primeiro ano de tese, fazendo meu doutorado, mas achei aquilo muito interessante, mas foi, olha, pura curiosidade mesmo. Eu voltei para casa e o professor tinha anotado o nome do livro, eu fui lá e comprei. Era uma coleção, né, de bolso, baratinho. Eu falei, eu vou ler esse livro, achei bem interessante a história que ele contou. E aí, Cristina, é que foi. Por isso que eu digo que foi abrupto, porque eu comecei a ler aquele texto, eu enlouqueci, minha cabeça explodiu, porque era justamente, né, no campo das emoções, que o Damasio, ele é português, ele, né, especialista das emoções. Então, eu comecei automaticamente, já tinha feito a psicologia, tinha feito a faculdade de teatro também. Eu comecei a fazer meus links completamente assim, de uma forma muito rápida, com a questão do teatro. E eu fiquei maluca, falei, gente, eu quero isso para a minha vida. Só que que aconteceu que eu estava já no primeiro ano de tese e eu teria que convencer a minha orientadora a mudar o tema da tese. E aí, o que eu fiz? Bom, eu vou estudar um ano inteiro só para fazer outro projeto e no final do ano eu vou apresentar para ela. E aí foi o que eu fiz. Eu comprei 1, 2, 3, 50, 100 livros uma loucura. Assim, eu não parei de consumir. Foi o ano inteiro só estudando neurociência e fazendo minhas associações com o teatro, com o trabalho, mas era muita coisa. Eu ficava assim, caramba, isso aqui é uma coisa louca, muito maravilhoso. Aí, finalmente, eu fui conversar com a minha orientadora, e como ela sabia que eu tinha essa formação na área médica, né, de odontologia, ela só falou o seguinte, Doris, eu acho isso tudo muito incrível, é muito interessante. A única preocupação dela era, você é formada aí na área médica, você tem entendimento do que você lê, dos artigos científicos? Não, isso aí é tranquilíssimo para mim, tudo bem, não tem problema, eu entendo, né, essa linguagem médica mesmo. Porque no curso de odontologia a gente tem toda a base, neurofisiologia, bioquímica, biofísica, anatomia, histologia, a gente, né, estuda isso tudo. E aí foi o sinal verde que ela me deu, falei assim, Doris, vamos embora, porque eu vou aprender isso tudo também com você. Então foram aí os 3 anos seguintes, né, só trabalhando nessa questão de fazer os links entre o trabalho do doutor e a neurociência, principalmente a neurociência das emoções. Porque eu fui descobrindo outras coisas. Eu fiz sobre as emoções, por quê? Porque uma tese tem que ser algo inédito, né? E eu, na minha pesquisa, vi que já existia um trabalho sobre a recepção, né? Sobre o espectador, muito inspirado nessa questão dos neurônios espelhos, e tinha um outro que era, inclusive, de uma brasileira também, mas que, infelizmente, ela veio a falecer pouco tempo depois que ela concluiu a tese. Ela fez uma tese sobre Meyerhold, mas era mais focada na questão da motricidade, né, da neurociência do movimento. E aí, um dia eu tive insight, cara, ninguém falou ainda sobre as emoções, então eu abracei esse tema aí por uma questão assim, de paixão, mas também porque cabia, não tinha ainda nenhum trabalho nessa área, pelo menos nas pesquisas que eu fiz.
E foi assim que tudo começou, né? E aí eu não parei mais, né? Defendi minha tese. Só que a minha tese na verdade, um conjunto de hipóteses, né? Eu vou fazendo ali as ligações e não tem nenhum experimento científico ali, até porque não dava tempo. E nenhum laboratório iria abrir portas para uma doida querendo estudar teatro, porque é muito caro, né? Você ficar dentro você utilizar, né, aquela maquinaria toda, e eu tinha que estudar muito, porque eu não sabia nada. Então, realmente, assim, a minha tese, ela é basicamente uma coleção de hipóteses, de links, de associações, e nisso eu fui descobrindo outras coisas que eram úteis também para o trabalho da turma, não só a questão da emoção, mas conceitos como a neuroplasticidade, a função da memória, principalmente a memória dita, ai meu Deus, procedural, que é responsável pelos nossos automatismos. E aí eu então minha tese é centrada nas emoções, mas eu falo também desses outros conceitos porque é complementar, né? Certo. Então foi assim que tudo começou, foi a partir da odontologia. Se eu não tivesse feito o curso história deliciosa. Olha como o mundo é. Eu talvez estivesse hoje conversando com você sobre isso, né? Pois, se calhar não, porque isto é sobre artes e as artes é que... Mas pronto, também pode ser. Então, e quando é que trazes isso para a experiência? Isto é, tu já formaste imensas pessoas ao longo deste tempo. Quando é que consegues trazer para a prática essa variável? Então, aí foi o passo seguinte, né? Porque eu voltei para o Brasil e foi quando eu comecei a fazer um pós-doutorado na Federal do Rio de Janeiro, e lá eu entrei em contato, eu tinha disponível para pesquisa uma tecnologia de neurobiofeedback, eu tenho até aqui, vou mostrar para você, que é uma pulseirinha. Essa pulseirinha aqui, vou mostrar aí para a turma, que contém vários sensores, vendo? Olha. Ele tem vários sensores. Isso aqui é um material que não é tipo esses que a gente compra em casa de loja de esporte, não, né? Ele vai medir o quê? Essa parte aqui de metal, ele vai aferir a eletricidade da pele, que é um dos dados mais importantes no estudo das emoções, porque sempre que a gente emite uma resposta emocional, a gente ativa as nossas glândulas sudoríparas, mesmo que num nível muito ínfimo, que a gente não consegue perceber. Às vezes a gente, né, tá ali numa situação que a gente fica suando, a gente percebe, mas toda resposta gera essa alteração. E na maior parte das vezes a gente não percebe, mas com isso aqui você consegue mensurar, registrar em tempo real o que está acontecendo. E aí foi que eu, paralelamente, estava começando a dar aula de teatro, tive a ideia, falei assim, quer saber, eu vou usar esse negócio aqui com os meus alunos. E aí foi que o negócio começou realmente a andar e se desenvolver, porque a gente via em tempo real que tinham coisas acontecendo, para o bem e para o mal. Né? Para o bem, quando eu via que a pessoa, o aluno estava ali em flow, né? Num momento de emoção e tal, aquilo disparava e eu falava, uau! E aí eu parava e perguntava, o que você está pensando? O que aconteceu? Porque ali a gente achava até as memórias, os pensamentos, o monólogo interno que o ator construiu que realmente funcionava. Ou então a gente pode também encontrar aquilo que não funciona, né, pelo outro lado. Quando eu vi que tinha uma queda brutal na questão da eletricidade, eu parava. Peraí, você está pensando em quê agora? E aí vinha, eu comecei a me criticar, porque é incrível, a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido, só que eu não tenho como saber o quê. Então, o diálogo é muito importante. E aí a gente foi vendo realmente o que funcionava, o que não funcionava, e a coisa foi evoluindo até eu ir para a Finlândia fazer meu segundo pós-doutorado, foi em 2017, voltei em 2018, e foi lá que eu comecei a aplicar isso tudo que eu estava fazendo com os meus alunos em mim mesma como atriz. Eu tinha que testar no meu corpo antes de compactar uma formação em módulos, né, para organizar a coisa toda, porque é muito conceito, é muita coisa.
Cada hora de aula do meu curso tem, no mínimo, 3 horas e meia, sabe? Assim, é uma loucura, é muita coisa, realmente. Mas eu comecei a organizar todos esses conceitos, esses temas, para poder criar uma formação que fosse coerente, compreensível para as pessoas, né? E foi assim que esse treinamento nasceu e continua evoluindo, né? Porque nasceu, a gente continua trabalhando, continua pesquisando, continua inventando coisa e estou sempre colocando assuntos novos e assim a gente vai evoluindo, né? A gente nunca sabe tudo, né? Sim, assim. Aqui em Portugal, tu sentiste que os atores souberam de ti, ou posso dar mais uma ajudazinha? Vários alunos de Portugal. Eu tenho vários. É incrível essa troca. Sim, porque eu faço esta falar finlandês, por onde somia? Não. Na Barra. Sabes que eu vou para a Finlândia e tenho lá carreira desde 99, por isso é que... Eu estudei um pouquinho. É difícil. E na Allen Doris, eu estudei um pouquinho. Mas é muito difícil, né? Eu só guardei uma frase que é Tokaku on kukaku. Você fala finlandês? É para onde varran. Agora já estou destreinada. Falo mais em inglês, mas diz lá. Diz lá outra vez. Tokaku on kukaku. Mês de maio é o mês das flores. Ok. Porque tem Essa foi a frase que eu guardei. Agora, era divertido pra caramba, mas é difícil. Difícil. Meu Deus. Gostaste? Estiveste em que zona da Finlândia? Eu fiquei em Turku. Em Turku, na ex-capital, onde a agência belga... É ex-capital, exatamente. É a antiga capital da cultura, né? Sim. Europeia. Exatamente. Ela é muito bonitinha. É um centro grande experiência. É verdade. E então, depois disso, tu tens dado esse teu processo e qual é o feedback que tu tens tido? É natural que cada país tenha a sua reciprocidade neste sentido, porque há pessoas um bocadinho mais fechadas para estes métodos e outros não é? Como é que tem sido a tua experiência in loco? Também tens armazenado dados sobre isso? Sociológicos? Meus alunos são todos muito engajados, assim, é muito gostoso, vem, compartilha uma vitória, uma superação de uma dificuldade, porque essa formação, ela ensina você a trabalhar sua performance, a ativar seu cérebro emocional em cena, expressar emoções verdadeiras e completas, mas é também um instrumento de desenvolvimento pessoal. Claro. E agora eu estou acrescentando mais uma técnica que eu chamo de a técnica do personagem placebo, que é você utilizar um personagem que você vai criar, mas que esse personagem nada mais é do que o seu eu do futuro, o seu eu transformado, o seu eu desejado. E aí, a partir de uma série de atividades, você vai criando experiências para o teu cérebro, porque o cérebro ele é meio burrinho, sabia? Ele não faz a diferença do que é uma imagem criada pela nossa imaginação e o que vem realmente através dos nossos sentidos, né? Então, você é capaz de criar novas experiências que o teu cérebro vai vivenciar como algo real, e essas experiências são capazes de reconectar, arrumar a bagunça, acabar com certas conexões que geram ansiedade, sofrimento, enfim. Aí o que você quiser trabalhar, você é capaz a partir dessa prática do personagem placebo. E que é incrível. Agora, não é algo assim que eu lido só com teatro, não, tá? Nessa formação eu uso prática teatral, mas tem também muita referência e prática também à questão da meditação. As práticas contemplativas, mindfulness, estão presentes nessa formação. E isso é fundamental. Falaste de uma coisa muito gira que eu lembro-me, ficou retido na minha mente, que foi a questão do personagem não estar associado. Tu usas a dissociação
para trabalhar mais facilmente quando se sai de um personagem para o outro, não ficar tanto registro nas memórias afetivas, tanto trauma, não é, do personagem. Eu não trabalho com memória afetiva como coloca o Stanislavski, que é a partir da leitura do Ribot, né? Eu não trabalho com esse tipo de memória afetiva, o que não quer dizer que eu não trabalhe com a memória afetiva. Mas, assim, isso é uma coisa muito pessoal. Tem atores que trabalham, que gostam, e não tem nada de errado, não tem certo ou errado, não. É mais uma oportunidade, é mais um caminho. Grotowski dizia, né? Não tem método certo, tem aquilo que funciona melhor para você. Isso. Então, né? É isso. Agora, eu não gosto, porque é uma queixa recorrente, assim, vários alunos já reclamaram, assim, eu não gosto de trabalhar com memórias pessoais porque eu fico impregnado, ou porque chega uma hora que para de funcionar. Então, o que eu faço? Eu ensino o meu aluno a criar, inventar um passado emocional do seu personagem. Uau! Aí é um trabalho louco. Então, você vai criar cenas que você nunca viveu, mas que, no momento do contexto, da representação, aquilo vai surtir um efeito em você. Entendeu? Mas isso aí é muito importante, né? Porque a impregnação e o sequestro emocional são fenômenos que podem acontecer. E eu dou ali minhas dicas, o meu ponto de vista de como o ator pode se proteger disso. Como ele pode construir a sua performance de um modo sólido mesmo, uma estrutura que não está ali para prejudicar o trabalho dele ou para tornar a sua atuação robotizada, porque esse é um outro mito dentro do teatro. E a neurociência faz a gente entender por que a gente automatiza, como a gente automatiza e como lidar com isso, porque evitar, a gente não evita. Mas a gente pode usar isso a nosso favor. Outros caminhos, não é? Não, a gente outros caminhos a nosso favor. Porque se a gente não automatizasse, a gente não poderia fazer nada em cena. A gente estaria o tempo todo parando. Qual é a frase agora? Qual é o gesto? Que bom que a gente automatiza, né, uma peça de teatro. A gente repete e quando tudo que a gente faz na base da repetição, a gente automatiza. E o que é automatizar? É você criar conexões nervosas que garantam a execução daquela tarefa. Então, nesse sentido, eu criei um conceito durante a minha tese, que é a partitura neuroplástica. A partitura do ator, ela está ali, criada em forma de sinapses. Um dia, se ele parar de fazer aquele personagem, ele não vai mais lembrar, vai esquecer o texto, as coisas vão apagando desse cérebro, porque é aquilo que o cérebro não usa, e que não tem ali aqui uma conexão reforçada por emoções fortes, no sentido biográfico, você tende a esquecer, para dar lugar a outra coisa, para dar lugar a outro personagem, a outra criação. E aí, nesse sentido... E aí, nesse sentido, eu entendi, finalmente, o que é um personagem. Um personagem é um eu que a gente constrói com a nossa biologia. Somos nós. Num outro padrão comportamental, cognitivo, emocional, temporário, que a gente executa de forma temporária. Somos nós dentro de um outro padrão. Porque essas conexões a gente constrói com a repetição, não tem jeito. Então, encarnar um personagem é literal. É carne, é biologia, é matéria. Ele está aqui, depois a gente vai desfazendo isso. Com essa pulseirinha, tu acedias ao comportamento emocional, mas também ao reptiliano, porque a parte toda de soar, soporífero, é o reptiliano que precede, não é? Neste caso, ligando ao límbico. Ou estou a dizer algum disparate? É isto? Olha, quando a gente vai estudar as emoções, a gente tem que entender que, a maior parte dos especialistas falam que tem 3 ou 4 componentes. Eu gosto de falar 4. Na verdade, eu acrescentei mais um, que são as respostas fisiológicas, expressivas, comportamentais e cognitivas.
E aí que gera muita confusão. Tem gente que fala de sentimento. Hoje, falar de sentimento é falar do componente cognitivo das emoções. É a nossa percepção daquilo que está acontecendo no nosso corpo, entendeu? E ainda tem um quinto elemento que eu estou abordando recentemente, depois de passar aí um bom tempo estudando para entender, para aplicar no meu corpo, para depois ensinar, que é a resposta eletromagnética das emoções. Porque nós não somos só partícula, né? Nós somos partícula e energia. Então, assim, temos que trabalhar esse lado energético, que não é nada, tem nada de misticismo, não. Radiestesia já é uma coisa usada há muitos anos. É física, é a realidade quântica né, do mundo. Somos feitos de átomos, né? E o que é um átomo? É composto de partícula e energia. Só que tem um detalhe. Um átomo, ele tem 0,00001% de partícula, o resto é tudo energia. E é aí que a gente tem que trabalhar isso também quando a gente vai abordar as emoções. E é por isso que eu trabalho com meditação. Por isso que eu criei também esse personagem placebo, que é para trabalhar a emoção a partir de todos esses componentes. Não adianta a gente trabalhar com um só. A memória afetiva é você tentar desencadear uma resposta à emoção apenas a partir do componente cognitivo. Você está acreditando que pensar numa emoção vai puxar aquilo tudo. Às vezes puxa, às vezes aquilo se desgasta, e às vezes você está reforçando uma emoção que foi traumática, e aí pode gerar impregnação emocional e você sair de cena mal. Aí não dá, né? Fazer teatro para ficar mal depois? Gente, teatro tem que ser prazeroso. É aí que está a diferença da emoção cênica para a emoção cotidiana. A emoção cênica, ela vai usar todo esse recurso neuroanatômico, neurofisiológico das emoções, mas ela o ator ele vai além, ele vai ativar também o seu sistema de recompensa, produzir dopamina, é prazer. Por isso que aqui no Brasil falam, não sei aí, né? Mas aqui falam que fazer teatro é uma cachaça. Ok. Né? O que quer dizer isso? Né? Cachaça é um entorpecente. E todo entorpecente vai agir nesse sistema mesmo, que é o sistema de recompensa, esse circuito do prazer. Então, o ator que não ativa esse circuito, lascou. Aí ele pode sofrer um sequestro emocional, ficar impregnado. Então, tem sempre É como se tivesse um outro nível de consciência, né? A arte de atuar implica você aprender a viver num outro nível mesmo de consciência, onde as coisas não estão fragmentadas, onde você está ali num eterno aqui e agora, né? E é isso que vai gerar a presença cênica, né? Aqui e agora em Cartola. Que maravilha! Eu reparei no curso que tem todo tipo de pessoa, eu achei muito interessante, porque a minha curiosidade leva-me sempre a isso, a ler os perfis, porque é muito interessante esse questionamento por parte da Doris, com uma grande atenção a quem frequentará as aulas, e isso nota-se que tem carinho, amor e a cuidado naquilo que está a fazer, há todo um cuidado por trás antes das aulas iniciarem. E apercebi-me que muita gente não era realmente da arte representar, mas tinha uma grande paixão e foi por ali, por arrasto. Este vai-me aqui introduzir um tema dos arquétipos, que é até que ponto, estava-me há bocadinho a falar de que as memórias emocionais cénicas, não sei se foi esta a terminologia, confesso, mas eu vou-me explicar à minha maneira, que há uma defesa através de todas as técnicas que ensina, nesse sentido de defesa da psique. Nós, no nosso dia-a-dia, também, ao longo da vida, vamos criando arquétipos, personas, não é? E vamos construindo, muitas vezes, monólogos ou diálogos internos, como eu costumo falar, dependendo das pessoas que vamos, dos chapéus que vamos colocando ao longo da nossa vida. Ora, estas técnicas, eu acredito, diga-me pela sua experiência pessoal,
que, havendo algum desgaste, eu diria ali a partir dos 25, 30 anos, começa a haver um desgaste nesta procura, onde é que me encaixo nesta sociedade frenética, com imensa informação. A experiência de lidar com pessoas que não são da arte de representar, essas ferramentas ajudam a fazer um placement, a fazer um posicionamento dessas estruturas arquetípicas que as pessoas utilizam no seu dia-a-dia e a ficarem mais tranquilas com quem são. Sim, o que acontece? Sob o ponto de vista neurocientífico, neuroplástico, a gente pode pensar hoje que quando o ser humano ele atinge ali seus 30, 35 anos, na verdade, ele nada mais é do que um conjunto de reações automatizadas. 95% do que uma pessoa nessa idade faz, do que ela pensa, o jeito com que ela reage, as coisas que ela sente, foram padrões construídos ao longo das suas experiências de vida. E quando eu digo construído em forma de sinapse. O Joseph Ledoux, que é um outro neurocientista especialista das emoções, ele tem uma frase que é até bem radical, ele fala assim, você é as suas sinapses, mas nesse sentido é mesmo, porque toda modificação que a gente vive no nosso ser, tudo aquilo que nos transforma, tudo que a gente aprende, gera novas conexões. Então, a gente está, na verdade, sempre transformando essas conexões se a gente aprende alguma coisa nova. Mas, em relação às emoções, é algo que está ali, que foi reforçado durante muito tempo. Por exemplo, a pessoa que tem uma baixa autoestima, que não se acha capaz. Eu não consigo fazer isso. Insegura. Quantas vezes ela ouviu... Não, pai e mãe falar, não faz isso que você vai se dar mal, você vai se machucar, que vai dar errado. O professor, nossa, olha fulano, teve uma nota melhor do que a sua. Esses eventos que vão se repetindo na vida dessa pessoa, vai criando e reforçando aquela conexão, a ponto de lá na frente, ela identificar aquela característica como parte dela. Sendo que foi uma coisa aprendida. Mas a boa notícia é que, do mesmo jeito que a gente constrói, a gente pode desconstruir. É preciso um trabalho de disciplina, de foco, sério, assim, constante, mas é possível, sim. Você fazer, programar uma série de exercícios para você desfazer essas conexões antigas, para dar nascimento a outras desse seu ser desejado, e é aí que entra essa história do personagem placebo. Porque é um personagem que você vai criar e interpretar a ponto de encarnar, e lembra que eu falei? Personagem a gente encarna mesmo, porque a gente cria novas conexões, a ponto de você, chega uma hora, se identificar com esse personagem, de você estar vivendo aquilo, assumir aquilo para a sua vida mesmo, na situação que você está programando, mas é algo muito objetivo. Tipo, eu tenho medo de falar em público, então vamos trabalhar essa questão, criar conexões para isso, porque quando você chega ali na situação real, o teu corpo vai reagir como se ele já tivesse passado por aquela experiência. Ele não vai interpretar aquela experiência de falar para o público como algo novo, como algo que ele não conhece. E aí ele não vai disparar todas aquelas respostas fisiológicas que você sente, né, na hora que você está lidando com medo. Coração que dispara, a boca que fica seca, né? E, enfim, sudorese, aquela coisa toda que te atrapalha. Né? Então, assim, é muito legal a gente conhecer a neuroplasticidade por causa disso. A gente aplicar isso no nosso trabalho, porque o teatro é um instrumento de transformação incrível, né? É muito potente. A gente lida com todas as nossas faculdades, nossas potencialidades. A gente une tudo, cognição, percepção, emoção, enfim, motricidade, memórias, fala, tudo. A gente lida com isso tudo, a gente harmoniza isso tudo, né? Tem esse lado holístico mesmo da prática teatral, porque é ali que a gente está inteiro. Quantas vezes a gente, na nossa vidinha social, a gente, né, bota uma máscara aqui, uma máscara ali,
a gente não está sendo a gente mesmo, né? Então, a gente pode aprender, lidando com essas próprias verdades, a viver de uma forma mais espontânea, mais assertiva, né? Se respeitando, se perdoando, e, enfim, e evoluindo nesse caminho. Mas o teatro é incrível. O teatro é muito poderoso. É muito poderoso. Você tem um curso, sempre, depois vou-lhe pedir o link direto, eu acho que tenho, mas tenho que me confirmar. Eu vou colocar aqui nas Não, o meu curso não tem inscrição aberta o tempo inteiro, não. Ok. Não, okay. Eu faço lançamentos, porque a minha ideia assim, é receber um aluno. Eu não quero que um aluno tá na internet, acha interessante, vou comprar. Aí compra e esquece lá. Isso não me interessa. Eu não quero esse aluno, entendeu? Eu quero um aluno que vai fazer, se comprometer, porque eu quero a transformação do meu aluno. É isso que me faz feliz, sabe? Para que depois a pessoa compra o curso, esquece lá, não fiz, não funcionou, mas não fez como, né? Eu estou propondo realmente. Então, eu quero engajamento. Mas, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso que as pessoas entendam a minha proposta, né? Porque aí é uma transparência muito grande. E é por isso que eu faço os workshops, para as pessoas entenderem, porque tem duas funções. Esses workshops que eu faço, é claro que é para divulgar o meu trabalho, mas é para divulgar essa ciência também, essa área do saber. Essa é a minha dupla ambição. É claro que eu vendo meus cursos, mas eu estou também fazendo as pessoas conhecerem algo que é muito legal e que está aí, que poucas pessoas sabem até que isso existe. E no teatro desde os anos 70, como eu falei. E é maravilhoso. Maravilhoso. Abre uma gama de oportunidades para a gente. Eu estou abrindo inscrição para o workshop agora, que vai ser do dia 2 ao dia 8 de agosto. Tá? Então, daqui a 15 dias. Esse link. E aí eu só vou abrir inscrição depois que as pessoas entenderem o que se trata. Claro, né? Claro. Fazes muito bem. Eu acho que é muito interessante esse tipo de procedimento, porque há todo um cuidado, como a Katie também faz isso, e eu acho que as pessoas que realmente fazem isto com coração, em primeiro lugar, têm muito essa preocupação de evangelizar no bom sentido, sem comparações religiosas, que é trazer primeiro a informação mais genérica e introdutória a assuntos que parecem tão díspares, mas a maneira como a Doris faz, sempre a ponte com exemplos práticos da vida, é fácil de inteligir e aos poucos a coisa vai, porque isto são assuntos realmente que parecem densos, mas depois trazidos à prática eles tornam-se leves e comuns, porque todos os dias nós estamos constantemente nesse registro de aprendizagem, de programação, de consciência. Eu falo por mim que estou constantemente em vigília, ainda na fase de aprendiz, eternamente aprendiz, tenho esta área há muito pouco tempo, desde 2018, e dou comigo montes de vezes a me deixar ir pelo aquilo que era, os caminhos neurais antigos a voltarem. Portanto, é um trabalho permanente, né? A gente tem que ser autovigilante. E o que tem de legal assim nesse trabalho, agora com essa técnica do personagem placebo, eu estou muito feliz com isso, porque o que acontece? Eu comecei a perceber que não adianta você ensinar a técnica para ativar uma emoção em cena, para ter essa competência emocional no campo das artes, se a base não está feita. Se a pessoa vai ali fazer um teste de elenco, um casting, e não tem essa segurança, não tem esse trabalho emocional próprio do ator feito, ele vai dar um tiro no pé. Ele não vai evoluir. Vai ficar com medo de gravar vídeo, de passar em teste de elenco, não vai sair do lugar. Então, não adianta ele dentro de casa fazer o treinamento dele, aprender e saber tudo, se ele não dá o passo além, né, para realizar os seus próprios sonhos. Aí a gente tem que sair dessa zoninha de conforto mesmo, né? E essa técnica veio assim como uma salvação, porque eu queria algo feito com o teatro que pudesse ser utilizado de forma muito objetiva para tratar questões, conexões
precisas. Não é fazer teatro para ser feliz. Não. Vamos fazer um programa, criar todo um protocolo de exercício para tratar essa questão. Medo de gravar câmera? Bora lá, vamos trabalhar essas conexões aí. E assim ir evoluindo. Então, assim, é legal porque quem é da área do teatro tem muitos alunos que são educadores, que são arteterapeutas, psicólogos também. Porque é humano, né? A gente está falando de emoção, né? Então, na verdade, serve para qualquer pessoa, mesmo que não queira ser um ator, mas utilizar o teatro como ferramenta de desenvolvimento pessoal, sem ter que ficar ali, mexendo na feridinha, porque cada vez que a gente mexe na ferida, a gente está reforçando essa conexão. E aí é que você pode utilizar um recurso lúdico, divertido, e se transformar ao mesmo tempo. E adquirir essas competências emocionais que você julga que vai mudar a sua vida, você ser mais autoconfiante, ter uma autoestima mais elevada, ter mais coragem para superar esses medos e seguir em frente, gravar o seu vídeo, fazer a sua live. Tem gente que tem pavor de fazer live. Mas é uma coisa que a gente aprende, a gente trabalha. Né? Mas tem gente que realmente tem muito infoprodutor, né? A turma aí que quer aprender isso tudo, o marketing digital para vender seus cursos, eles, né? Cada vez mais as pessoas estão gravando vídeos de conteúdo para mostrar o trabalho, e é o que eu faço, né? Mas quem não tem esse conhecimento, sofre, viu? Quem não entende o que acontece, como você, nos 5 primeiros segundos, você captar a atenção do outro. Porque isso serve para um teste de elenco, mas serve para um vídeo que a Mariazinha posta no Instagram para vender o curso de maquiagem. Se não conectar, não vende. Porque as pessoas se conectam com pessoas, não com maquiagem, não com um curso de teatro, né? É com as pessoas. Ali, o mercado está mudando muito por causa disso. Hoje a gente está buscando primeiro a conexão com aquele que vai ser seu mestre, então você tem que se identificar com ele, você tem que partilhar de princípios, pensamentos, formas de ver o mundo, né? Para poder evoluir. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Poder ter alunos que dividem a mesma visão de mundo, sabe? E acaba que o que está acontecendo é que eu estou criando uma comunidade de profissionais, de estudantes, de pessoas que não só estão interessadas em evoluir dentro daquele tema, mas que estão ali também para ajudar o outro, sabe? E é muito bacana, é plenamente satisfatório, é enriquecedor. Eu não tenho palavras para dizer como eu estou feliz com esse trabalho, sabe? E aí é por isso que eu digo, o que me interessa é o resultado do outro. Porque eu sei que alguém que vem para o meu curso, ele quer aprender alguma coisa para vencer alguma barreira, para atingir algum objetivo, né? Para realizar um sonho. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Tu tiveste pessoas com fobia mesmo, com a fobia da câmara, tipo, veem aquela bolinha vermelha e ficam congeladas? Sim. E consegues, uau. Isso é muito bom de saber. Eu tenho algumas pessoas que me perguntam sobre essas questões, e é bom saber que também trabalhas pessoas com mesmo, que têm, inclusive, o trauma é tão profundo que nas apresentações, que conseguiam ao vivo, conseguiram ultrapassar ao vivo as apresentações nas empresas com os PowerPoints e não sei o quê. E depois, quando passou para aqui, para a telinha, e viam aquilo, havia ali com certeza um momento traumático anterior e que passaram de X para Y, descambaram para... Olha, esse medo é muito comum. Isso é muito comum, é o medo do desconhecido. A garotada toda aí, a nova geração, não vai ter esse problema, não. Porque já está a geração TikTok, então está o tempo inteiro produzindo autoimagem. Eles não vão ter esse problema. Isso aí é o problema da turma mais de gerações, né, anteriores, que se depararam agora na pandemia com essa necessidade de atuar no digital, em cursos, né, à distância,
E, de repente, tem que lidar com uma situação que elas nunca viveram. Aquilo é novidade, tudo que é novo assusta, gera medo. Ainda mais vídeo, né? Que é uma exposição da imagem. E aí vem o medo da crítica, porque são vários medos, né? Eles vêm em um pacotinho, assim. Mas isso tudo não é difícil lidar com isso, não. Não é difícil lidar com isso. Ouviram? Expressa, amigos. Quem está aí desse lado... Não é difícil. Muitos cantores, inclusive, que têm fobia do palco e por aí adiante. Acho que há muitas técnicas, eu próprias também as ensino. Os grandes palestrantes, tem palestrantes que vivem à base do propanolol, que é aquele remedinho, né, que vai fazer teu coraçãozinho, ele é beta-bloqueador, então ele vai bloquear a recepção ali, né, adrenérgica, então você não vai sentir o coração bater, você não vai sentir xerostomia, que é a baixa da salivação, e aí quando você não tem saliva, você não consegue falar, você... né? E aí você, ai meu Deus, estou pagando mico, estou passando vergonha, as pessoas... E aí é uma bola de neve, aí viram um filme de terror, né? E aí a pessoa já visualiza isso tudo, e cria o medo, cria o problema antes mesmo de vivenciar aquilo, né? É terrível, mas isso tudo tem jeito, turma, não é um bicho de 7 cabeças, não, isso eu posso garantir. Que maravilha! É isto que eu gosto aqui no Ar com Propósito, que é trazer esperança, trazer motivação, trazer caminhos, novas áreas de conhecimento e novas possibilidades de sermos novamente mais tranquilos. Estamos numa Luna Mar, muito bom. Beijinhos, querida. Olá, Nuno. Olá, estás bom? Estou aqui deste lado a fazer uns comentários. Quem trouxer perguntas, deixem cá, que eu depois passarei à Doris. Eu não sei se a Doris tem Facebook, julgo que não, para onde é à procura. Tem Facebook. Depois manda link. A minha página do meu trabalho se chama Limbsen. O outro Facebook é uma coisa mais pessoal e tal, mas a parte do meu trabalho mesmo, onde você vai achar material, é a Limbsen. Agora, no Instagram, que eu estou com o nome Calvert Doris, mas aí eu tenho um Instagram de atriz, tenho um Instagram francês, tenho um Instagram... gente, meu Instagram é uma bagunça. Mas onde está meu material todo é o Calvert Doris. É o contrário do que está aqui na telinha. É Calvert Doris. Eu deixei os links para o YouTube, que acho que são introdutórios e importantes para quem quiser aprofundar mais um pouco também. Deixei o canal da Doris. Neste caso, eu acho que o nome é sempre difícil para nós, esse nome que tem da empresa ou do branding. Essa palavra é de origem finlandesa. Por isso é tão difícil. Mas eu achei tão bonitinho, e aí gera uma certa curiosidade, que as pessoas falam, mas o que é isso? Isso faz referência ao cérebro límbico, né? Okay. Então, assim, o link é esse, é com as emoções. Eu achei que era bonitinho, e começou na brincadeira e acabou ficando. Aí a gente fez um evento sobre artes performáticas e neurociência em 2017, na Federal do Rio de Janeiro, e ficou esse nome, e as pessoas começaram a falar esse nome, e falaram, quer saber agora? Ficou, né? Pronto, deixa. Ficou. Mas se a turma quiser material, eu tenho vários artigos escritos em português, a maior parte do que eu fiz está em francês, mas no meu site tem lá um linkzinho que é publicações, www.limbsen.com. Ali tem publicações, pode baixar gratuitamente alguns artigos meus em português. Maravilha. Deixa-me isso tudo que eu vou fazer agora, durante os próximos 15 dias, a promoção, como faço sempre, depois de nós estarmos. Este podcast será editado e será colocado em todas as redes de streaming que a Anchor permite, desde o Spotify ao Deezer e por aí além. Só o áudio, obviamente, também estará no YouTube com uma versão também mais cortadinha. Demora o seu tempo, porque são muitos episódios, e eu sou cantora, artista, tenho imensos compromissos, e estou sozinha nesta banda. E então queria desde já agradecer imenso, muito, e adoro estar aqui. Eu vou adorei, mais tarde eu que agradeço, adorei mesmo. Perguntar-lhe algumas coisas, pedir-lhe algumas coisas, e se calhar fazemos aqui uma conversa até de parceria, quem sabe, com a Bússola. Vamos ver como é que o futuro nos dirá. Eu fiquei apaixonada. O curso não o fiz por enquanto até ao fim, que eu estou a fazer psicanálise e está-me aqui a ocupar os meus caminhos.
E não dá para tudo, seria louco da minha parte, mas está no meu to-do list. Que mas fofa. assisti, É isso não aí, cada um é no mesmo seu por querer. tempo. Sim, sim, Isso sim. aí, cada um no Mas seu tive, tempo, a gente tem que se respeitar, porque senão a gente se auto-sabota, né? Quero fazer isso, aquilo, é uma forma de não fazer nada. eu sou do Virgem, sou assim, com duas palas, é aquela até ao Tem fim. que ser assim mesmo, porque senão é complicado. Mas não resisti, quando vi aquilo não resisti, quando apareceu, pá, tive uma sorte, porque eu, como ando sempre à procura, apareceu o link e eu, o que é isto? Lá estava mesmo! E tenho que assistir de alguma maneira. E consegui assistir a umas pastas aulas em todas, porque tenho mesmo o tempo ainda um bocadinho ocupado, ainda não está como eu desejaria. Depois vou pedir, se calhar a Doris ajuda-me nesse sentido também, a encaixar as caixinhas. E obrigada mais uma vez Eu que pela agradeço. disponibilidade, pela humildade que eu vi nas aulas logo. É tão bonito ver pessoas assim e faz Bom, ainda acreditar fico nisto tudo. feliz. Eu fico Está muito bem, feliz. querida? Leve-o. Obrigada, Sem te Cristina. conhecer, já estás no meu coração. Ok, então. Um beijo grande. Beijo Até à grande. próxima. Beijo grande para quem está assistindo aí. Tchau, tchau. Até breve.